Graça e paz, igreja. Aqui é da série OBPC no Lar, seguindo as mensagens que os pastores deixaram para a meditação. Eu queria também compartilhar algo, está no livro de Neemias, compartilhar essa passagem, e eu creio que você no seu lar, com a sua família, vão meditar e através da palavra vão ser edificados, tá bom? Neemias 1, no verso 1, a palavra de Neemias diz assim: no mês de Quiseu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém, meus irmãos? Meditando no livro de Neemias, queria compartilhar 3 coisas, irmãos, que temos que fazer quando nos colocamos a fazer algo para o Senhor. Neemias, a palavra de Deus fala que ele se encontrava numa posição confortável. Ele era copeiro do rei, mas o seu povo passava por muitas dificuldades, voltando do exílio. Jerusalém se encontrava em ruínas, os muros derrubados, as portas queimadas. A cidade estava vulnerável. Mas antes que Neemias tomasse qualquer atitude, aqui eu quero que você se prenda a isso. Antes de você tomar qualquer atitude, aprendemos com Neemias. Neemias, a palavra de Deus fala que ele orou, jejuou, e após esse período, Neemias teve um tempo com o rei, passado alguns dias. E passando alguns dias, quando Neemias chega diante do rei, o semblante de Neemias não era mais o mesmo, pois Neemias estava abatido, estava triste. Ele sentiu empatia, ele se colocou no lugar do seu povo, que estava passando por esse momento de dificuldade. Igreja, é momento de nós sentirmos empatia, nos colocarmos nas posições daqueles que estão perecendo. Eu não sei se no seu lar está tendo o mantimento, se a sua conta está recheada, se você tem suprimento para passar por esse período difícil. Mas se coloque como Neemias, se coloque em jejum, se coloque em oração, se coloque em clamor pela nossa nação, se coloque em clamor pelo nosso povo que está padecendo. Que nós viemos meditar na palavra do Senhor e através da palavra arrumarmos estratégias, ajudar aquele que está perecendo. Neemias, a palavra relata que depois dele ir em encontro ao rei, o Senhor deu estratégia a Neemias. O rei falou: você está doente, Neemias? Ele falou: não estou, mas o semblante de Neemias estava triste. E o rei, a palavra de Deus fala que falou: então, Neemias, você está com a sua doença é no interior, é no seu coração. Mas Neemias não contou ao rei o que estava se passando. Neemias apenas pediu que o rei o liberasse por um período de tempo. E a palavra de Deus fala que Neemias pediu cartas, pediu auxílio ao rei para que ele fosse até aquele lugar, até Jerusalém. E chegando lá, aqui eu também aprendo algo com Neemias. Neemias, ele não se precipitou, igreja. Neemias chegando lá, a Bíblia relata que Neemias desceu do seu jumento,
começou a passear, olhando os estragos, olhando como estavam os muros em Jerusalém. E após esse período, que Neemias passeou, olhou como é que estavam, a palavra de Deus fala que Neemias reuniu o povo em Jerusalém, reuniu as famílias, reuniu os magistrados, reuniu todo o povo, todos aqueles que voltaram do exílio. E aqui também eu aprendo algo com Neemias. Toda boa obra, igreja, você não consegue fazer sozinho. A palavra de Deus fala depois que a obra foi concluída, porque famílias se reuniram, ajudaram a Neemias naquele propósito. Se reúna você e a sua casa, entre no propósito. Se você está vendo outra família padecendo, leve uma palavra de conforto, seja edificado através da palavra de Deus, e depois vai e alimente alguém, vai e alimente o seu próximo. E a palavra de Deus fala que no meio daqueles que foram com Neemias, foram Sabalate, Tobias, aqueles que eram a guarda de Neemias. Se você prestar bem atenção quando você lê o texto de Neemias, o rei, ele liberou uma guarda para que escoltasse Neemias até a cidade de Jerusalém. Mas aqueles homens foram que se opuseram à obra que Neemias ia fazer. Eles foram primeiro a se levantar contra. Então, irmãos, quando você se posicionar, quando você for fazer algo para o Senhor, entenda, vai haver levantes, mas seja como Neemias, seja perseverante na oração, no jejum. E a palavra de Deus fala que após 52 dias, Neemias conseguiu erguer novamente os muros de Jerusalém, fortalecer novamente aquela cidade, junto com aquelas famílias, com aqueles irmãos que voltaram do exílio. Deixa eu falar algo para você. É momento de você se posicionar. É momento de você se posicionar e começar a erguer os muros. Começar a erguer os muros. Ajude alguém que está com os muros derribados a levantar novamente. Ajude ele em oração, em jejum. A palavra de Deus fala que é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Nesse momento difícil que estamos passando, é momento de você, como igreja, estender as mãos àquele que está caído e o colocar de pé novamente. Ajude ele em oração, no jejum. Se comprometa com alguém que você sabe que está passando por uma necessidade, ou seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela em qualquer for a área, mas ajude, dê o seu melhor. Neemias, a palavra de Deus fala que ele se colocou no lugar daqueles irmãos. Se você prestar atenção até no verso 1, quando Neemias vai orar a Deus, ele se coloca como os israelitas, ele se coloca no lugar do povo. Ele fala: Senhor, eu pequei, nós pecamos, nós esquecemos a sua lei, nós esquecemos, Senhor, de praticar os teus mandamentos. Mas se atente, que após tudo isso, após a oração de Neemias, após ele ir até o rei, a palavra de Deus fala que o rei, quando ele pergunta: o que quer que eu faça? Neemias, a palavra de Deus diz que ele temeu. E após aquele período, a palavra de Deus fala que ele ainda fez uma breve oração para saber o que o Senhor queria nesses dias difíceis. Ore ao Senhor, veja realmente o que é que Ele quer que você faça. Amém, igreja? Eu quero orar por você aí no seu lar. Quero orar pela sua casa, pela sua família. Que nesses momentos difíceis, você se coloque como Neemias. Seja um Neemias na vida de alguém. Seja um Neemias num lar de alguém. Seja um Neemias para erguer os muros novamente de um lar ou de uma família. Seja Neemias, que eu seja Neemias, que você seja Neemias. Amém? Vou orar pela sua casa e pela sua família. Espero que você seja edificada através da palavra do Senhor. Pai de amor, Pai querido, eu oro, Senhor, para que esse irmão venha a ser edificado, Pai, através da Tua palavra, Senhor.
E após, Senhor, ele ser edificado, ele vá, Senhor, e edifique a outra pessoa, Senhor. Que ele venha, meu Pai, estender as mãos e erguer, Senhor. Que ele venha ter empatia, meu Pai, se colocar no lugar, meu Pai, daquele que está padecendo. E através da sua vida, ele venha ser um instrumento de Deus, como Neemias foi um instrumento de Deus naquele momento de reconstrução para Israel. Que você seja um instrumento de Deus nesse momento de reconstrução, pois nós vamos passar um período longo de reconstrução, e que você seja um Neemias na vida de alguém, que você seja um Neemias na família de alguém, que você venha restaurar, que você venha levantar os muros. Mas isso só é capaz se você estiver cheio do Espírito Santo, e nós sabemos que o Senhor nos ensina que nós temos que estar sempre em comunhão com Ele, e que o Espírito Santo de Deus, através do jejum, da oração, venha te encher, e que você seja capaz de ajudar alguém a se erguer nesse momento difícil. E em nome de Jesus, amém e amém. Fiquem na paz, tá? Tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus.